Olá! Hoje o nosso foco é um tema bem sério, o bullying contra a comunidade LGBTQIAPN+. E quando falamos em LGBTQIAPN+, estamos a falar de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexo, assexuais, pansexuais, não binárias e tantas outras identidades. O ponto central da nossa análise é entender algo muito específico. Como é que as palavras, simples palavras, podem machucar tanto quanto uma agressão física? Vamos desconstruir como a linguagem vira literalmente uma arma. Para a gente ter uma noção da dimensão disto, vamos olhar para um número. Um estudo recente, de 2022, mostrou que uns impressionantes 83,1% dos estudantes já passaram por alguma forma de assédio na escola. É um número que choca, né? E que nos força a encarar essa realidade de frente. E, quando aprofundamos nestes dados, o que se vê é bem revelador. O assédio não é uma coisa única, ele tem várias caras. E especificamente para estudantes LGBTQIAPN+, o gráfico mostra que a forma mais comum, disparada, é a verbal, 76,1%. Ou seja, as palavras são a linha da frente do ataque, a arma mais usada e, muitas vezes, a mais constante. Então, vamos falar sobre a escala do assédio. Os números dão uma boa ideia do tamanho do problema, certo? Mas agora, a questão é como? Como é que simples palavras ganham tanto poder? O poder de ferir de verdade. E isso leva-nos direto ao nosso próximo ponto. Palavras como armas. É aqui que saímos do o que está a acontecer, para entender como acontece. Como é que as palavras se transformam nestas armas? Para a gente entender esse poder todo, a linguística dá-nos uma ferramenta fantástica, o conceito de ato performativo. Parece complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. A linguagem não serve só para descrever o mundo. Ela age sobre o mundo, ela faz coisas. Pense no seguinte, quando alguém diz "eu prometo", não está só a falar sobre uma promessa. Está, naquele exato momento, a realizar a promessa. A palavra cria a ação. E o impacto desse fazer na vida real é gigantesco. Olhe só este relato de um estudante. O bullying verbal dói tanto quanto a dor física. Essa frase é potentíssima. Resume tudo. As palavras não são só sons, elas têm o poder real de causar dor. Então, aqui fica o ponto central. Insultos nunca são só uma piada. Não são brincadeiras inofensivas. São, na verdade, atos de violência linguística. E essa violência tem consequências reais, palpáveis, tanto emocionais e sociais quanto físicas. E a linguística, acredite, vai ainda mais fundo. Existe um termo específico para o efeito que uma fala provoca em quem ouve. É o ato perlocucionário. Para ficar mais claro, se alguém grita "fogo" num cinema cheio, qual é o efeito? Pânico, correria, certo? No bullying, o efeito do insulto é exatamente esse. É a dor, a humilhação, o medo. É um dano concreto, real. O que nos leva diretamente para as consequências. Para as feridas ocultas. Aquelas feridas profundas e muitas vezes invisíveis que essa violência linguística deixa para trás. E veja bem, não estamos a falar só de feridas emocionais. A pesquisa é clara. O bullying verbal deixa marcas duradouras, tanto psicológicas quanto físicas. A lista é longa. Ataques de pânico, ansiedade constante, insônia, dores de cabeça, dores de estômago, até dores físicas crónicas. O corpo e a mente sentem o golpe, juntos. Mas o estrago vai ainda mais fundo, sabe? Os ataques são tão constantes que eles começam a mudar a forma como a pessoa se vê. É como se o insulto entrasse na pele. A pessoa começa a acreditar naquilo, a internalizar aquele ódio. E isso simplesmente destrói a autoestima, corrói a identidade por dentro. Mas por que é que são usadas justamente estas palavras? Por que estes insultos específicos? Agora vamos fazer uma espécie de anatomia do insulto. Vamos dissecar estas palavras para entender qual é o sistema que elas estão a defender. E quando olhamos para o, digamos, léxico do ódio, um padrão salta aos olhos. Termos como viado, bicha, sapatão, mulherzinha, percebe? Muitos deles tentam feminilizar os homens gays ou masculinizar as mulheres lésbicas. Não é aleatório. Existe uma lógica, uma intenção muito clara por trás da escolha dessas palavras. E essa dinâmica de género nos insultos revela algo fascinante. Repare na comparação. Existe um vocabulário, um arsenal de insultos muito maior para homens gays. Porquê?
Porque num sistema patriarcal, eles são vistos como se estivessem a falhar no papel de homem, a trair um modelo de masculinidade dominante. Já no caso das mulheres, a violência muitas vezes surge quando elas transgridem a ideia de submissão. Então, o ponto-chave é este. Os insultos não são só ataques pessoais e aleatórios. Eles funcionam como uma espécie de polícia da norma. São ferramentas de linguagem usadas para vigiar e punir qualquer um que saia da caixa, que desafie as estruturas sociais rígidas e heteronormativas. Para analisar esse sistema todo, existe um campo de estudo específico chamado linguística queer. Pense nela como uma lente de aumento, uma lupa, que os pesquisadores usam para entender exatamente como a linguagem é usada para construir, controlar e negociar tudo o que envolve sexualidade e identidade dentro dessas estruturas sociais que chamamos de heteronormativas. E um dos grandes objetivos da linguística queer é justamente esse: examinar como as pessoas negociam as suas identidades dentro das amarras da heteronormatividade. Como a linguagem é usada, seja para repetir e reforçar essa norma, ou por outro lado, para a desafiar e resistir. Mas, e isto é muito importante, a história não acaba aqui na opressão. Chegamos agora a uma virada poderosa. Vamos falar sobre o poder de ressignificar, o poder da resistência, usando a mesma arma do opressor, a linguagem. É exatamente o que esta citação de Martini explica. Ele diz: ao apropriarem-se de uma palavra historicamente usada para menosprezar homens gays, rompem com os sentidos cristalizados pela cultura dominante. É isso, é pegar na arma apontada para si e transformá-la em escuro, em bandeira. E o exemplo da palavra viado é perfeito para ilustrar isto. Vamos ver a transformação. Passo 1. Ela nasce como uma arma de opressão, usada por quem está de fora para ofender, para marginalizar. Passo 2. Ela é reapropriada pela comunidade. E o que era ofensa vira símbolo de resistência, de identidade, de orgulho, de união. Agora, um ponto importantíssimo: o contexto é tudo. Essa transformação de significado, essa ressignificação, é um processo interno da comunidade. Quando a mesma palavra é usada por alguém de fora, ela não perde a sua carga de violência. Continua a ser um insulto, um ato de agressão. E tudo isto deixa-nos com uma última questão, uma reflexão final. Se as palavras têm o poder de construir muros tão altos de preconceito e dor, será que elas também não têm o poder de os derrubar? Fica claro que a linguagem é essa força de dois gumes, uma arma terrível, mas também, talvez, a nossa ferramenta mais poderosa de libertação.